Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Boa tarde, PC. Boa tarde, Marcelo. Tá bom, querido, hoje a gente não se falou mesmo. Hoje é verdade. Eu fiquei, pensei que eu não ia chegar aqui. O trânsito. Peguei hoje um trânsito em São Paulo que eu vou lhe contar. Eu não saí do lugar mais ou menos 1h30. Eu estava igual você, Percival. Estava como, Marcelo? Morto. Morto? Ressuscitou, morto, então. Estava para lá morto. Morto. Por sinal, quando eu... Olha quem eu encontrei. Aqui. Que estava aqui, ó. Quando eu encontrei me seguir. Eu queria, ele disse assim, ô Marcelo, tô aqui, queria falar contigo. Aí nós ficamos lá conversando. Que amor de garoto. Queria, inclusive, mandar um beijo para a avó. Vem me seguir a Dona Tereza, que fica assistindo ao Cidade Alerta. E é bonito o que ele está fazendo, hein, que ninguém ainda mostrou direito. Ele vem lá de uma periferia mais enroscada, pois ele está ajudando todos os amigos dele, né, que porventura, em vez de seguir um caminho que iam pegar um atalho, ele está colocando para trabalhar com ele, o que é um negócio muito bacana, né, para ajudar aquela garotada que foi criada com ele. Fiquei muito feliz e queria repetir o beijo para Dona Tereza, a avó do MC Gui, que estava toda elegante. Ela tá de bota, uma camisa comprida, tá com a beleza. E tem também um amigo, esse amigo de Percival e um amigo querido, que canta, vou te ver se tu adivinha. Vou cantar a música, uma das 500 mil sucessos que ele fez. Ai, meu amigo Charlie Brown. Quem é? Não lembro. Ele tá esclerosado mesmo. Tá esclerosado. Bota o meu amigo Benito de Paula, diga lá. Alô, amigos. Eu e o Brasil acompanhamos sempre o Marcelo Rezende na Record, no Cidade Alerta. Corta pra mim, meu filho. Corta pra mim. Corta pro Marcelo Rezende. Corta pro Marcelo Rezende. Ó, corta pro Cidade Alerta. Corta pro Cidade Alerta. Nosso amigo querido, pode botar ele lá, a imagem. Nosso amigo querido, Benito de Paula, que tanto sucesso faz pelo Brasil afora, fez algum dos grandes sucessos, né, que embalaram, sucessos que embalaram e embalam várias gerações. Aí ele foi mandar uma mensagem para o Marcelo. Enquanto o nosso Benito vai fazendo uma música para Cidade Alerta, eu vou ali fazer número 1, que eu estou meio atrasado, e volto já já. Pensa numa pessoa que acredita no casamento. Uma pessoa que já tentou casar 9 vezes e não deu certo. Pelo menos uma coisa a gente tem certeza. Vai gostar de casar assim lá longe. Pensa numa mulher que já tentou casar 6 vezes. Aí, quando ela casou 6, ela disse, vou casar de novo. Casou mais 3. E agora ela não vai poder mais casar. A imagem é tão ruim quanto o coração de Idalina. Idalina casou 9 vezes. 9 vezes. Ela é uma auxiliar de enfermagem. Idalina ficou viúva comprovadamente 6 vezes. Das 9 vezes, Idalina ficou viúva 6 vezes. Você me perguntaria, os maridos dela morreram de forma natural. Um infartou, outro morreu de velhice. Idalina é uma viúva negra. Ela matou até agora, já comprovado, 6 maridos. 6, meia dúzia. Sabe como? Eu volto já já. Idalina tinha um jogo perfeito de sedução. Idalina
E Dalina ia e tentava de todas as maneiras encontrar um homem já de relatividade. E aí relatividade, quase que é relatividade que eu falo, é relativa idade. Ela, o que ela fazia? Ela fazia o seguinte, ela preparava o golpe e entrava num jogo de sedução. O último foi um homem aqui de 70 anos. E de repente, ela auxiliar de enfermagem, aplicava uma injeção no sujeito. Era a injeção da morte. A história da Viúva Negra começa assim. Esta mulher já carrega no currículo prisões por roubo, assalto, estelionato, mas agora ela está se especializando num outro tipo de crime, assassinato. E Dalina é uma viúva negra. Ela mata os maridos para ficar com dinheiro. Dos 9 companheiros que teve, 6 morreram do mesmo jeito. Mortes misteriosas. Deu um Passat alemão? Ah, isso. Eu gostaria de falar com ele, por gentileza. Auxiliar de enfermagem escolhe as vítimas pelo jornal. Ela procura anúncios de carros à venda. Entra em contato e, quando percebe que a vítima preenche todos os requisitos, começa a agir. Alô? E é assim que Dalina conhece Fabiano. Tudo bem? Prazer. Exatamente, senhor. Um aposentado separado com dinheiro que mora sozinho. Exatamente o que ela quer. Pode. Vai gostar, hein? Os dois marcam um encontro. E Fabiano logo percebe que Dalina quer algo muito além do carro. Então tá, então eu acho Então, ótimo. garanto uma coisa, ó. Esse carro é seu. Que ótimo. Ó, combinou. Adorei seu carro. Eu acho que a gente vai fazer um bom negócio. Ele imagina Sapec Yaya. Também é. Mas o que Dalina quer mesmo é transformar Fabiano na próxima vítima. Tá fechado. E o aposentado vai caindo direitinho. Fabiano está completamente apaixonado e vende o carro por uma pechincha para Idalina. Ainda parcela o pagamento. Tudo vai bem, até que um dia ele começa a passar mal e é internado às pressas. Fabiano acaba de ser envenenado pela esposa. Idalina aplica uma dose mortal de insulina. Ninguém descobre quem o matou. Quem o matou foi a Viúva Negra. Idalina desaparece sem deixar pistas Eu gostaria de falar com o Paulo, e fica solta para atacar a próxima vítima. que ele anunciou. Eu gostaria de comprar. Nas páginas de classificados de um jornal, ela encontra o anúncio de um carro por R$40 mil. Alô? Eu gostaria de falar com você. O dono é Climaco. Idalina se interessa pela compra, É sobre um carro que ele anunciou que ele está vendendo. mas ao chegar na casa do aposentado de 70 anos, diz que foi roubada e não tem nem onde dormir. Meu Deus, olha. Ai, eu tô muito nervosa. O que foi? Ai, O que deixa foi? eu me Calma. acalmar um pouquinho. Sim. Eu acabei de ser assaltada. Climaco, doido por um sapec Yaya, oferece a cama. Você sugere. Vamos pra casa, vamos pra minha casa hoje. Jura? Vamos descansar um pouco lá em casa. Você precisava tanto da minha... Não, vamos sim, vamos. Idalina seduz o aposentado e passa a ter um caso com ele. Obrigada. Senta em casa. Obrigada. Deixa eu só pôr sua bolsa aqui. Fica à vontade, pode entrar.
Naquela noite, Climaco passa mal. Naquela noite, Climaco passa mal. A viúva negra de atacar e a de fazer a próxima vítima. E qual será a outra? Eu volto já já. Pensa numa mulher. Ela, casada 9 vezes. Quem olha assim, diz assim, caramba, essa mulher tem um fogo que faz dó. Largou os maridos para pegar outro marido. Não foi isso. Então ela tem uma falta de sorte lascada. Os maridos morrem todos. Não é isso. E Dalina, que já tem uma longa vida dentro da cadeia, o que ela faz? Ela se aproxima de homens, geralmente com mais idade, ela faz um jogo de sedução. E aí, em geral, ela tenta comprar um carro, ela procura classificado de jornal, e ela aí faz o seguinte, ela encosta no cara, faz ali mexe com busanfã, depois dá uma insinuada de um sapé que aiá, e aí alguns caem. E ela vai calmamente, sabe aquelas cobras, como é o nome daquela cobra que come o boi inteiro? Sucuri. Sucuri. Primeira vez que tu acerta na semana que eu te pergunto alguma coisa. Sucuri. Ela vai devagarinho, né, com a sucuri do Percival, e aí, ó, pum, encaixa o cara. E aí ela espera, ela logo se apresenta, que é auxiliar de enfermagem. Qualquer mal-estarzinho, se o cara tá dormindo, precisa de alguma coisa, tá com uma febrinha, ela, com uma injeção. E a injeção que ela invariavelmente usa é de insulina. Ela coloca diz que é qualquer coisa, injeta insulina e o cara, ó, pum, tem um ataque e morre. Exatamente isso. E ela já fez isso com 6. A polícia não conseguia prendê-la. Agora prendeu. Mostra ela aí presa, faz favor. Tem 2 mandados de prisão. Olha aí, ela já tem 2 mandados de prisão. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a viúva negra conseguia escapar sem parar, até que chegou em Climaco. E quando chegou em Climaco, ela aí deu uma vacilada e os parentes perceberam. De uma história que começa assim. Esta mulher já carrega no currículo prisões por roubo, assalto, estelionato, mas agora ela está se especializando num outro tipo de crime, assassinato. E Dalina é uma viúva negra. Ela mata os maridos para ficar com dinheiro. Dos 9 companheiros que teve, 6 morreram do mesmo jeito. Mortes misteriosas. Tem um Passat alemão? Ah, isso. Eu gostaria de falar com ele, por gentileza. Auxiliar de enfermagem escolhe as vítimas pelo jornal. Ela procura anúncios de carros à venda. Entra em contato e quando percebe que a vítima preenche todos os requisitos, começa a agir. Alô? E é assim que Dalina conhece Fabiano. Bem? Prazer. Exatamente. Um aposentado separado com dinheiro que mora sozinho. Exatamente o que ela quer. Pode. Vai gostar, hein? Os dois marcam um encontro. E Fabiano logo percebe que Dalina quer algo muito além do carro. Então tá, então eu acho Então, ótimo. garanto uma coisa, ó. Esse carro é seu. Que ótimo. Ó, combinou. Ah, então tá.
seu carro. Eu acho que a gente vai fazer um bom negócio. Ele imagina Sapec Yaya. Também é. Mas o que Dalina quer mesmo é transformar Fabiano na próxima vítima. Tá fechado. E o aposentado vai caindo direitinho. Fabiano está completamente apaixonado e vende o carro por uma pechincha para Idalina. Ainda parcela o pagamento. Tudo vai bem, até que um dia ele começa a passar mal e é internado às pressas. Fabiano acaba de ser envenenado pela esposa. Idalina aplica uma dose mortal de insulina. Ninguém descobre quem o matou. Quem o matou foi a Viúva Negra. Idalina desaparece sem deixar pistas. Eu gostaria de falar com o Paulo, E fica solta para atacar a próxima vítima. que ele anunciou. Eu gostaria de comprar. Nas páginas de classificados de um jornal, ela encontra o anúncio de um carro por R$40 mil. Alô? Eu gostaria de falar com você. O dono é Climaco. Idalina se interessa pela compra, É sobre um carro que ele anunciou que ele está vendendo. mas ao chegar na casa do aposentado de 70 anos, diz que foi roubada e não tem nem onde dormir. Meu Deus, olha. Ai, eu tô muito nervosa. O que foi? Ai, Você deixa foi, eu me calma. acalmar um pouquinho. Sim, sim. Eu acabei de ser assaltada. Climaco, doido por um Sapec Yaya, oferece a cama. Vamos pra casa, vamos pra minha casa hoje. Jura? Vamos descansar um pouco lá em casa. Você precisava tanto. Não, vamos sim, vamos sim. Idalina seduz o aposentado e passa a ter um caso com ele. Senta em casa. Obrigada. Só pôr sua bolsa aqui. Fica à vontade, pode entrar. Naquela noite, Climaco passa mal. Idalina põe em prática o conhecimento de enfermagem e aplica uma injeção. É insulina e a dose é tamanho cavalar. Mesmo passando mal e prestes a morrer, Idalina o convence a ir ao banco. Saca R$5 mil da conta do aposentado. Me dá o dinheiro, eu tô vendo que você não tá bem. Passa pra mim, passa e cuida, melhor. Meu osso, passa pra mim, passa. Pera, só um pouquinho. Tá tudo ok, amor, tá? Tá tudo aí. Em seguida, deixa Climaco no hospital. Diz que apenas o ajudou. Você vai ficar bem. Tá tudo bem, viu? Não sei, moça, não sei. Ele tava na rua comigo, começou a passar mal, eu trouxe ele aqui e daqui a pouquinho os médicos já vão chegar. É, do nada. Olha, a senhora me faz um favor. Eu vou ter que tomar uma aguinha. A senhora fica aqui um pouquinho até os médicos chegarem? Ah, tudo bem. Olha, vai dar tudo certo, viu? Fica tranquilo, os médicos já estão chegando. Climaco morre logo depois. Causa da morte, mais uma vez, overdose de insulina. Calma. O filho de Climaco desconfia da golpista, liga para a polícia e fala que depois da morte do pai, o carro que estava à venda desapareceu. Depois que ele faleceu, o carro sumiu. A Viúva Negra é encontrada com o carro do aposentado. Os policiais descobrem que todo o dinheiro que havia na conta também desapareceu. Deve ter algum engano. O que é isso, moço? Ô, moço, o que é isso? Não, você deve estar enganado. O que é isso? É o fim do caminho para a Viúva Negra, suspeita de matar 6 ex-companheiros. A angústia desta mulher teve fim diante da televisão. Quando eu vi a foto daquela mulher, eu me lembrei de tudo de ruim que ela causou para mim, para minha família e para o meu irmão. A dona de casa está se referindo a Idalina Maria Fernandes de Lima, que foi presa na Baixada Fluminense. A mulher já tinha passagens por estelionato, falsidade ideológica e homicídio.
Agora, 2 famílias acusam Idalina das mortes de 2 homens, um carregador de malas e um idoso. Os crimes teriam ocorrido na Baixada Fluminense e na região metropolitana do Rio. O primeiro caso mostrado aqui na TV Record é um mistério que está por trás da morte do aposentado, que tinha 70 anos. Os parentes dele apontam a mulher como assassina. Idalina teria procurado o idoso se mostrando interessada neste carro que estava à venda no valor de R$40 mil. O idoso deu entrada neste hospital municipal de Belfor Roxo. Idalina foi quem teria levado o aposentado e disse que ele não tinha família. Em seguida, desapareceu. Nossa equipe teve acesso ao laudo médico. A causa da morte é apontada como encefalopatia diabética. Mas a família do aposentado alega que ele não tinha nenhum problema de saúde. Um laudo vai poder comprovar se o idoso já tinha alguma doença ou se foi intoxicado por insulina. A história policial de Idalina pode ganhar outros capítulos com mais uma denúncia. Um carregador de malas que namorou a suspeita foi morto de forma cruel em novembro de 2012. Os parentes dele acreditam que a mulher seja a mandante do assassinato. Na época do crime, ela também teria ficado com o carro da vítima. O corpo foi encontrado em um terreno baldio em São Gonçalo. 2 dias antes da morte, ele teria confessado a uma das irmãs que queria se separar de Idalina, que ele conheceu em uma van e morava junto havia 2 meses. O meu irmão, ele apareceu morto de uma forma monstruosa, porque eu acredito que foi ela que foi a mandante do assassinato dele. Porque eu deixei ele com ela, com a mesma roupa que ele estava, a mesma roupa ele apareceu morto. Na época do crime, o caso foi registrado na delegacia de Alcântara. Idalina e outras pessoas foram ouvidas. Com a denúncia, a Polícia Civil vai cruzar informações com outras distritais e intimar parentes da vítima para novos depoimentos nos próximos dias. Para mim, ela matou esse idoso. Porque ela é ruim, porque ela é perversa, porque ela é mentirosa, ela é cínica, ela é falsa. Porque ela não é para estar na sociedade. Além de ser suspeita da morte de Climaco, Idalina também é investigada por outros assassinatos. Ela já está sendo chamada de viúva negra, porque 6 dos 9 maridos morreram de forma misteriosa. Se essa é a viúva negra da insulina, pimba, essa aqui é diferente. Ela casou 4 vezes. Ela tá ali, tá presa. E ela disse, aí o delegado pergunta, mas por que você matou seus 4 maridos? Ela disse, o primeiro, eu matei porque ele me deu uma surra. Aí ele foi dormir, ela conta. Eu fui lá, ele dormindo, eu matei. Aí o delegado pergunta, e o segundo? Eu disse, o segundo? O senhor quer acreditar numa coisa, senhor delegado? O delegado, pois não, minha senhora, ela presa. Eu cansei da cara dele. Sabe o quê? Eu já estava, seu delegado, ela falando, eu já estava meio enjoado. Sabe essas coisas que a gente enjoa? Ela perguntou pro delegado, o senhor gosta de feijão? O delegado disse, gosta. Se o senhor comer todo dia, de segunda a segunda, de segunda a segunda, o senhor não vai enjoar? Ele disse, provavelmente. Era igual feijão, comida todo dia. Não aguentei mais. Tá bom, minha senhora. E o terceiro? Senhor delegado, ele abusou da minha irmã. Aí, ele é casado comigo, quer pegar a minha irmã, que é a cunhada. Aí eu disse, esse homem não merece esse mundo. Matei. E o quarto? Ele disse, o quarto é o seguinte, ele queria discutir. O senhor acha, seu delegado, que uma mulher nordestina, uma mulher de têmpera, só de discutir com homem? Eu disse, aí a senhora... Aí, seu delegado, eu mandei ele discutir no quinto dos infernos, matei ele. Põe no Cidade. Quantos maridos você já matou, Nazaré? 4. 91, 93, 95 e agora? A história é de arrepiar. Uma mulher de aparência frágil, que desperta paixões ao longo de sua vida, assim como uma coleção de amantes e maridos assassinados de forma fria e cruel. Assim é a viúva negra, que aparentemente desconhece o valor
da vida humana. Ver para crer. Esse foi o lema da última vítima, Francisco Garcia da Silva. O irmão da vítima nos levou até o local onde o irmão viveu momentos de amor e de terror, ecoados na mata fechada que cerca a região. Na verdade, ela é uma psicopata, fria e calculista. Você acha que ele a amava? Não, eu acho que isso era uma obsessão. Ele era obcecado por ela, cego. A viúva negra do Rio Grande do Norte ficou conhecida nos anos 90, quando ela, a priori, conquistou, casou e matou 3 maridos: Luiz, Victor Maciel e também Luiz. Em 99, ela saiu da cadeia depois de 10 anos de prisão. 2015, ela voltou a praticar o mesmo crime. O cenário é essa tapera que nós estamos aqui, que fica em Quatro Bocas, aqui, distrito de Ielmo Marinho. Lá dentro estava a sua última vítima, o marido, Tico, que caiu na sua teia. O cenário do crime é exatamente este. A cama era essa onde Tico sentou. A viúva negra, que atualmente estava querendo ser chamada de Raposa do Rancho, chegou por trás, enquanto Tico enrolava um cigarro de palha e efetuou uma paulada na cabeça. Ela se escondeu por um tempo, depois chamou a polícia. Quando a polícia chegou, ela negou a autoria do crime, alegando que ele teria discutido com um amigo. Só que a polícia não ficou convencida. A gente vai tirar a Nazaré aqui de trás das grades, provisoriamente, para a gente conversar mais à vontade. Maria Nazaré Félix de Lima. Você gosta de ser chamada de viúva negra, Nazaré? Quando as pessoas perguntam, eu não faço que não é eu, não. Você vai casar novamente? Deus me livre. Agora que eu saí da prisão, vou sair com uma bengalinha para o internato das idosas. Você se considera uma mulher realizada, uma mulher feliz, já que conseguiu vários amantes e matou todos eles, né? Haja visto que eles não serão de mais nenhuma outra mulher. É, exatamente. É feliz ou não é? Eu não sou feliz assim porque é sofrimento, matar, e outra coisa, que eu não dou sorte com o meu marido. Por quê? Eu me acho que eu sou infeliz. Se eu tivesse encontrado um cara que me tratasse bem, mas sempre que eu morei com os caras era só para sofrer. Então você estava escolhendo errado, o homem errado? Exatamente. Mas se aparecer o homem certo? Eu acho que não aparece mais, não. Sempre é tempo de amar, né, Nazaré? Mas não parece não. Não, mas já estou na idade. Você ainda está nova, eu estou vendo, apesar de 62 anos, você ainda está inteira, ainda dá para o gasto o negócio. Não, mas não quero que gaste mais, não. Eu acho que os maridos é que não deram sorte, né? Não foi ela que não deu sorte. Se você largar a minha tia, vou te mandar a Idalina. Não, me poupe. Vou te mandar a Idalina. Pra você ver. Idalina, sai, tira isso daqui de trás de mim. Essa moça bonita chama Andressa. Andressa, mãe de 2 meninas, jovem, 23 anos. E onde ela mora? Ela é considerada uma das moças mais bonitas. Mas ela mora num lugar que é comandado por uma facção criminosa. E o cara que manda lá no negócio, né, tenta no ponto de droga, na boca, lá na biqueira, diz o seguinte, que quer ficar com ela, namorar. Ela diz, não quero namorar você não, já tenho outro namorado. Os caras da tal facção criminosa descobrem o seguinte, que ela namora realmente um outro cara de outra facção criminosa. O que o cara faz? Ela sai toda bonita um dia de casa, manda sequestrar, né? Depois ela saiu toda bonita, foi para um baile funk, segundo a polícia e os parentes, ela vai e é sequestrada pelo cara que ela não quis. E o cara dizia para ela, aqui ninguém pode namorar cara de outra facção criminosa. O corpo, né? Ela foi morta, porque isso já veio a informação. Aí vem uma segunda informação, que o corpo estaria no porta-malas de um carro. Pois bem, a polícia está procurando até agora o corpo e nada. Põe no Cidade.
Uma jovem bonita e vaidosa, Andressa gostava de se exibir nas redes sociais. A beleza da jovem de 23 anos chamava atenção na comunidade onde morava. Despertava o assédio dos homens e a inveja de muitas mulheres. Da última vez que os amigos viram Andressa, ela se divertia em um baile funk. A festa era em uma das regiões mais perigosas do Rio de Janeiro, o complexo do Chapadão em Costa Barros, zona norte da cidade. No local, moradores são obrigados a conviver com criminosos armados. Mas o que teria acontecido com a jovem? A família está desesperada em busca de notícias. A angústia já dura uma semana. A família acabou, todo mundo sem chão, todo mundo não dorme, a gente já não dorme, já não come, já não tem mais prazer em fazer nada, entendeu? No baile funk do Morro do Chapadão vale a lei do tráfico. A festa é organizada pelos próprios bandidos que aproveitam para se exibir com armas de guerra. O consumo de drogas é liberado. Apenas uma regra ninguém pode esquecer. Ali só entra quem é morador de comunidades dominadas pela mesma facção criminosa. Esse pode ter sido o erro de Andressa Leandro Rebelo. Apesar de morar no Chapadão há 6 anos, a jovem teria se envolvido com um rapaz de outra região do Rio, onde quem dá as ordens é uma quadrilha rival. A entrevista com o irmão de Andressa foi gravada em um local seguro, distante do morro, por motivos de segurança. Ele acredita que o relacionamento da jovem despertou a ira de um traficante do Chapadão. Tinha um rapaz que era afim de ficar com ela no tráfico. Só que ela não ficando com ele, não dando confiança, isso despertou uma ira nele. Então armaram para ela falando que ela tinha ficado com outro rapaz de uma outra comunidade, de uma outra facção. Testemunhas contaram para a família que Andressa foi vítima de uma emboscada no final da festa. Ao descer, sair pela comunidade, pelas vielas, cercaram ela lá em cima, no morro, Final Feliz, onde é o baile. Ali cercaram ela e pegaram ela. E a menina que estava com ela, eles mandaram que ela se afastasse. A região onde aconteceu o crime é dominada pelo traficante Carlos José da Silva Fernandes, o Arafá, de 36 anos. Entre outros crimes, ele responde pelo assassinato de uma mulher grávida em maio do ano passado. A polícia investiga agora a participação da quadrilha de Arafá no desaparecimento de Andressa. Mas a família já perdeu a esperança de encontrar a jovem viva. Eles receberam até a informação de onde o corpo estaria. Tiraram a vida dela, colocaram ela na mala de um carro, de um veículo, e deixaram ela na mala desse veículo, entendeu? No alto do morro, tá numa mata, num terreno que pertence à Marinha. Andressa trabalha como vendedora de roupas e tem 2 filhas, uma de 7 anos e a mais nova, de apenas 1 ano e 7 meses. E eu vou direto ao Rio de Janeiro, onde nós vamos saber, eu e você, com o nosso Hernani Leva a Bala, exatamente o que aconteceu, se já encontraram o corpo da moça e mais do que isso, né? Que quadrilha a matou. Boa tarde, Hernani. Boa tarde, Marcelo. Olha, a polícia acredita que os criminosos tenham confundido essa moça com uma X9, ou seja, uma mulher que passava informações sobre a quadrilha que atua ali no Morro do Chapadão, no bairro de Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, para um grupo rival. Por conta disso, ela teria sido levada para o alto da comunidade e submetida ao Tribunal do Tráfico. Testemunhas disseram que a sentença dessa mulher foi sim a morte. É isso que os agentes da Divisão de Homicídios agora tentam descobrir, se ela de fato, como relatam alguns moradores da comunidade, foi executada no alto do morro e depois submetida ao micro-ondas, Marcelo. Você sabe bem como funciona. Sei, exatamente. Micro-ondas foi como o Elias Maluco comandou. Obrigado, Hernani. Foi como o Elias Maluco, do Comando Vermelho, lá no Complexo do Alemão, matou o meu amigo de garoto, né? O nosso Tim Lopes. E o micro-ondas, o que é que eles fazem? Colocam vários pneus um em cima do outro e colocam o cara dentro. Bota o cara em pé e vai botando pneu. Depois que o cara está dentro do pneu, eles vão, jogam combustível no pneu e tocam fogo. E no caso do meu amigo Tim Lopes,
né? No caso do amigo Tim Lopes, eles antes, primeiro ele estava sentado num bar, ele estava fazendo uma reportagem sobre festa funk no Complexo do Alemão, baile funk, onde eram sorteadas menores de idade para fazer sexo, né? Feito uma rifa. Ele que estava gravando isso, não deu certo. A primeira vez ele foi dar um repique, e na hora que ele foi lá dar um repique, o motorista tinha que buscá-lo, desencontrou, ele foi para um bar. Nessa altura entra um criminoso do Comando Vermelho, chamado Ratinho, que tinha sido preso numa matéria anterior que o nosso Tim tinha feito para a TV Globo, uma matéria sobre a Feira da Droga, matéria essa que ele ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo. E a trajetória da história, a fase final da história, esse Ratinho está passando numa moto armada e tal, olha para o bar, ele, quando foi o nosso Tim ganhou o Prêmio ESSO, ele foi receber. E a cara dele ficou marcada. Ele estava, então, sentado num bar, na pracinha de uma das saídas do Complexo do Alemão, são 13 morros no Complexo do Alemão, ele estava sentado, o Tarrotinho entrou, deu uma dura nele, ele disse, não, eu moro aqui, os caras reconheceram para ele não se mexer, deram um tiro no joelho dele e levaram ele para o topo do morro. Quando chegou no topo do morro, esse Elias maluco, que estava preso, e eu espero que continue, devia ter pena de morte, mas enfim, ele pegou uma espada japonesa, que se chama katana, uma espada grande que samurai usa, e começou a ferir o nosso querido meu irmão Tim Lopes. Quando o Tim ainda estava com vida, mas já bem ferido, colocaram ele no micro-ondas e tocou fogo. Mesma razão agora que pode ter acontecido com essa menina. Estou contando essa história por uma razão, para explicar bem o que é essa gente. Eles não se limitam, né? Eles não querem só roubar, traficar, nada disso. Eles querem ver o sangue alheio. E esse Elias maluco, quando foi preso tempos depois, a primeira coisa que ele falou foi exatamente para a polícia, não me esculacha, não me esculacha. Que isso quer dizer, não barbariza ele, não bate, não tortura nem nada, mas ele pode. E o policial teve que algemá-lo e levá-lo preso, sem encostar naquela belezura. Mas é a vida. Vamos lá. Tá passando mal, meu irmão? Não. Tá engasgado? Tô vendo que você tá engasgado. Tô sentindo. Tô vendo que você tossir. Toma uma água. Toma, eu tô sentindo que você não se emociona, não. Obrigado. Não se emociona, porque a vida é dura e a gente conhece como é esse negócio. Eu só não chorei porque você já estava chorando por nós dois. A cara dele. Fecha lá. Olha, o nosso Percival se emocionou porque também, corta aqui para meu filho, porque também era um grande amigo do Tim. E a gente trabalhou, eu e o Tim trabalhávamos desde menino juntos, né? Trabalhamos na Editora Abril, eu estava no Placar, levei ele para trabalhar comigo, trabalhamos na TV Globo, enfim, numa série de projetos. Mas a vida é assim mesmo. Mas vamos tocar a vida. Esse rapaz aqui chama-se Igor, ele é um estudante de ciências biológicas, ele estava na praia e conheceu essa moça. E aí ele conheceu, se encantou, largou o estudo, ele só pensava em casar. E depois planejou, não, vou casar e vou cursar direito. Só que Igor acabou tendo uma briga com o primo de Laíra. E por que aquela de Laíra ou Laíra, não sei onde está o acento, porque não colocaram. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, deve ser Laíra. O que aconteceu? O primo dela se aborreceu com um amigo dele, ele foi defender o amigo, deu umas pancadas no cara. Esse cara fez uma coisa. E fez uma coisa que foi a seguinte, invadiu dias depois a casa, né, a casa em que eles estavam, pegou e foi para cima do rapaz. E já quando chegou,
já chegou com a faca e não teve jeito. Ele ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. Põe no Cidade. Os jovens apaixonados gravam o vídeo uma semana antes do crime. Acredito, você acha que você me engana? Eu acho que te engano. O estudante brinca com a garota. Os dois estão no quarto de Igor. Eu não tenho mais nada para fazer, só te encher o saco. O romance e os planos do jovem de apenas 19 anos vão ser interrompidos. É uma briga boba que veio do nada. Veio do nada, por causa de uma besteirinha. Acabaram com a vida do meu filho, tiraram a vida dele, de bobeira. E quem sofre hoje? Nós, né? Preste atenção agora nestas imagens. Olhe bem para o rapaz que aparece no fundo, com uma faca na mão. Ele vai matar o amigo que grava a brincadeira com o celular. Igor de Jesus Leme. A vida do meu filho era estudar, Paulinho. Era estudar, trabalhar. Ele estava com um futuro na frente. Cortaram o futuro do meu filho. Depois de comemorar o aniversário de uma prima em uma pizzaria no final desta rua, Wilker e Alessandro seguiram para a rodoviária da cidade. Este é um ponto comum de encontro de jovens, principalmente aos finais de semana. Naquela semana, eram exatamente como na rotina. Os dois pararam nessa escadaria que fica na lateral da rodoviária. Bem aqui, encontraram Alisson, outro amigo do grupo. Logo na sequência, Igor chegou acompanhado da namorada Laira. E todos conversavam naturalmente, quando uma discussão começou entre Alisson e Wilker, que deu socos no rosto do rapaz. Igor seguiu para apartar e, na sequência, em defesa do amigo, mais baixo e mais magro, deu socos no rosto de Wilker, que teria jurado o rapaz de morte exatamente neste ponto. Cada um foi para um lado. Wilker seguiu para lá, na praça da cidade. Igor colocou a namorada no carro e seguiu para a casa dela. Minutos depois, a tragédia marcaria a vida de todos os amigos. Este é o cenário do crime, a casa da namorada. Uma testemunha contou à polícia que eram 11h38 da noite quando o rapaz se aproximou com uma faca nas mãos. Ele entrou por este portão menor que estava aberto e surpreendeu Igor, que estava parado na porta, logo ali atrás, ao lado do sogro e da namorada. Os golpes foram dados logo em seguida. Não houve chances de se defender. Os dois primeiros pelas costas e, na sequência, mais 3 golpes já de frente. As testemunhas contaram em depoimento que o rapaz, Alessandro, que é conhecido como Curto e é também primo tanto da menina como do assassino, teria segurado a vítima no momento em que o rapaz era esfaqueado. Ele ficou caído ali atrás. Enquanto isso, na distração e no desespero dos familiares, Wilker saiu pela porta que entrou e desapareceu. Tentamos falar com a namorada de Igor, que presenciou cada detalhe. Também tentamos falar com o pai dela. Mas quem nos recebeu no portão foi a mãe. A mulher não quer aparecer e disse que o marido e a filha não vão gravar. Sem a versão da família, decidimos fazer o percurso até o hospital. Repare, é um trajeto rápido, de menos de meio quilômetro. Este é um ponto crucial no caso, duramente questionado pela família da vítima, a distância. O percurso de apenas 450 metros percorremos em 2 minutos, entre a cena do crime e o pronto-socorro da pequena cidade. Mas, segundo o relato de testemunhas, e o que aponta a investigação, o sogro, que dirigia o carro com o rapaz ferido no banco traseiro, deu entrada bem aqui à 00h08 precisamente. Isso, 30 minutos depois que Igor levou as facadas. 2 minutos da casa dele é o pronto-socorro. Por que ele não pegou o carro, não veio nos avisar? Trancou o carro, jogou a chave no balcão e... Um funcionário do pronto-socorro apontou dados diferentes. Afirmou à polícia que viu Emerson, o pai da garota, chegar de carro entre 11h40 e 15 para meia-noite, buzinando e pedindo socorro.
que viu um desconhecido no banco do passageiro e Igor inconsciente deitado no banco traseiro. Wilker reapareceu 2 dias depois do crime. Na delegacia e acompanhado de um advogado, ele foi interrogado. Disse que Alisson o provocou e que o sangue esquentou até que o agrediu. Logo depois, levou um soco de Igor e preferiu caminhar em direção à casa do tio, sogro de Igor. A intenção, ele disse, era buscar R$ 1.200 que tinha deixado com a prima. Afirmou que sabia que Laira tinha ido embora com o namorado. Mesmo assim, se contradisse logo em seguida, quando falou: não imaginava que encontraria o namorado dela naquele lugar. Disse que depois de entrar, foi agredido por Igor com uma faca e se defendeu. E que a faca caiu na rua quando correu para casa durante a fuga. Detalhes que não convenceram a polícia, que conseguiu a prisão preventiva, mas só 1 mês depois. A investigação não aponta envolvimento do primo. Responsabiliza apenas o Wilker, que ainda está foragido. E essa é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta aqui para mim. Pensa na seguinte questão. Esse sujeito aqui, bota ali, chama-se Edgar. O que ele faz? Ele fica noivo de uma moça chamada Mariana. E aonde, né? Ela é funcionária pública. Em todo lugar que ela vai, lá está ela. Num determinado momento, ele que levou um fora, ela percebe que está sendo seguida. E por que ela percebe que está sendo seguida? Porque ela está sempre sendo seguida, mas naquele dia a mais. Esse aqui, a essa altura, a está perseguindo há 8 meses. Nesse momento, ele vai e diz assim: não, tô raciocinando errado. O que adianta essa minha faca na cintura? Olha aonde chega o grau da perversidade. Ele diz: eu não posso matá-la. Porque, olha o raciocínio, porque se eu matá-la, ela não vai sofrer. E ele pensa um novo plano de vingança. E ele decide. O plano é eliminar as 2 irmãs dela, para que ela fique sofrendo. Naquele dia, ele vai até a casa da ex e no portão ele encontra o marido de uma das ex-cunhadas, irmã de Mariana. Pum! Atira. Davidson sobrevive. Mariana aparece na janela e o assassino, o ex-noivo, manda ela se esconder. Quando tem os tiros, as irmãs escutam. Uma até chegou depois e se escondem. Né? Porque uma chegou depois, entrou por outra porta, aquela confusão, ela se esconde. O tempo passa e elas têm uma certeza: ele foi embora. E elas abrem a porta. No que elas abrem a porta, lá está ele. Quem é que foi lá fazer essa reportagem? Aí, ninguém me fala, porque eles não contam para mim, porque estão conversando lá em cima. E aí eu não sei quem fez a reportagem. Então, como eles estão conversando, eu não consigo saber quem fez. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque eu e você vamos descobrir juntos. Põe no Cidade. A pichação na parede da cozinha deixa claras as intenções de Edgar. 2 das ex-cunhadas tinham que morrer e a ex-noiva dele deveria sofrer a dor da perda. Edgar achava que a ex deveria pagar porque decidiu terminar o relacionamento. Ele, no início do namoro, ele era uma pessoa muito dedicada, muito atencioso.
Mas aí, com o passar dos tempos, ele foi ficando muito ciumento, foi me privando de todas as coisas, dos meus amigos, serviço, igreja. Então eu deixei muita coisa para poder fazer a vontade dele. Ela tem 27 anos, é funcionária pública, irmã do meio de uma família que tinha 5 filhas. Uma delas foi morta pelos tiros disparados por Edgar Barreto. Era por volta de meio-dia quando Edgar chegou neste portão gritando por um dos ex-cunhados. Ele dizia que queria conversar, que queria ajuda da família para tentar reatar mais uma vez com a ex-noiva. O ex-cunhado, então, autorizou que ele entrasse no quintal e o convidou para ir até a casa dele. Ele passou por este portão aqui e chegou ao 2º andar. Mas lá em cima, ele sacou um revólver e já começou a disparar por todos os lados. O cunhado foi atingido pelos tiros. Neste momento, Janiele entrava pelo mesmo portão assustada, desesperada, porque lá da rua ela tinha ouvido os disparos. A irmã mais velha estava bem aqui, também assustada, chamou Janiele para que elas entrassem para se proteger dos tiros. Lá dentro, elas não ouviram mais nada. O silêncio reinou no quintal. Então, Janiele e a outra irmã decidiram abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Para elas, Edgar já tinha ido embora. Mas elas se enganaram. Ele estava apenas recarregando a arma. Ele então desceu as escadas, chegou aqui no quintal, atirando novamente. Chegou a disparar contra um dos cachorros da família. E quando ele chegou aqui, disparou contra a porta. Olha só, alguns tiros pegaram aqui, mas a porta não foi suficiente para proteger as 2 irmãs. Janiele acabou sendo atingida por 2 tiros e caiu morta na cozinha da casa. Mas a irmã mais velha ainda tinha esperanças de conseguir socorrer Janiele. Exatamente aqui, ela prestou socorro, tentou acordar a irmã, mas não adiantou. Ela estava nesta posição, sentada, escorada na porta, segurando a irmã nos braços e ouvindo o ex-cunhado do lado de fora, chutando a porta e ainda disparando. Ele atinge a porta 4 vezes. A irmã mais velha dessa família seria mais uma vítima dessa tragédia. Edgar Barreto tem 30 anos, é confeiteiro e arquitetou friamente seu plano de vingança. A roupa usada no dia do crime foi uma farda semelhante à dos militares. Segundo o delegado que investiga o caso, foram 8 meses planejando a morte das ex-cunhadas. Nesses papéis encontrados na casa dele, Edgar descreve seu crime em detalhes. Ele pensa no tempo da ação, na quantidade de munição que será usada e na rota de fuga. Edgar criou até mesmo um plano B. Ele mataria a ex-noiva e depois se suicidaria. Mas essa seria uma atitude extrema caso algo desse errado. O plano principal era que ela sofresse com a perda das irmãs. Na hora quando ele me viu, ele mandou eu sair, que senão ele ia atirar, mas que mandou eu sair de perto. Na verdade, eu nem vi ele, foi tudo muito rápido, então, mas ele estava transtornado, ele estava com muito ódio, muita raiva. Ele era uma pessoa que realmente ninguém conheceu, assim. A polícia cumpriu mandados de prisão em 3 endereços. O suspeito não foi encontrado. Na casa dele, os policiais recolheram cartas em que Edgar fala sobre a raiva que sente das ex-cunhadas. E também fardas que lembram a da Polícia Civil. Pela casa, os vestígios de uma mente perturbada estavam por toda parte. Você vê que é um planejamento feito de forma eficaz, efetiva, que ele cumpriu à risca todo o planejamento, né? Então ele deve ter, durante esse período, feito diversas vezes toda a trajetória que ele iria botar em prática no dia do crime. Nada vai trazer minha irmã de volta, mas a culpa que ele quer que eu fique, quem vai ficar vai ser ele, pro resto da vida dele. Ele que vai morrer com essa culpa, não eu. Foram 2 anos de namoro e 3 de noivado. 1 ano depois de decidir terminar tudo, a jovem se vê presa. Por medo, ela não está indo trabalhar. E ligava falando que ia me matar naquele dia, que estava com uma faca.
E aí, foi acionada a polícia. A polícia chegou lá, abordou ele e realmente viu que ele estava com uma faca. Ele confessou que queria me cortar na faca, se vingar de mim. A gente foi pro DPJ, para a Delegacia da Mulher. Ele ficou detido algumas horas, né? E a delegada achou melhor não prender ele, mas que colocasse uma medida protetiva, que depois ele, se fosse preso, ele não teria direito nem a fiança, nem nada. Edgar só manteve o afastamento com um objetivo: ter tempo para planejar a vingança contra a ex-noiva. Depois de matar uma das irmãs dela e ferir um cunhado, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. A jovem agora tenta se recuperar e reerguer a vida. A gente vai ver como vai fazer para continuar vivendo, né? Porque a gente tem trabalho, a gente tem a vida da gente. Dá medo, né, de sair, porque ele é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que nem se ama. Isso que ele sente por você, você acredita que seja amor? Não. Quando a gente ama, a gente quer o bem da pessoa, independente se a gente está perto ou longe, né? Ele não sabe o que é amar. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Me dá o preso, me dá o preso. O homem que você está vendo, ele estava preso. A polícia tem certeza que ele foi responsável pela morte de 8 garotas de programa. Ele agora, a polícia acredita que ele matou mais garotas de programa. O nome dele é Rosnei. E ele diz que só fazia isso porque a mãe dele era garota de programa e ele viu ela ser assassinada. Mas cada um conta a história que quer, né? De uma história que começa assim. Quando este homem assiste a um noticiário que conta a história de mais um assassinato de mulher, ele sente um prazer típico de uma mente perturbada. Hoje a violência tá brava. A identidade dele ainda é desconhecida pela polícia, mas o assassino em série conhecido como o Maníaco da Torre está prestes a ser desmascarado. O homem de 41 anos assiste a TV e se prepara novamente para sair de casa. Casado 4 vezes e pai de 5 filhos. Ele coloca um casaco e diz para a esposa que vai dar uma volta. Coração, tô saindo, tá? Já eu volto. Não demora, amor. Romês sempre ataca de carro. E por isso, de tempos em tempos, ele compra um carro novo. Tudo para confundir a polícia. Xexá, pode preparar a documentação que esse é meu, hein? Perto dali, uma garota de programa se despede de mais um cliente. Se voltar tem desconto, tá? Agora, ela se arruma para o próximo. O que ela não imagina é que este vai ser o último. O maníaco observa e escolhe a garota que vai ser assassinada. Essa eu já conheço. Ele para o carro. A mulher se aproxima e anda. Oi, gatinha. Oi, gatão. Tudo bem? Tudo. E aí, vai fazer um precinho razoável pro gatão aqui ou não vai? Depende. Enquanto olha para a vítima, Romês relembra a cena que o marcou para sempre. Filho de uma prostituta, viu a mãe ser assassinada por um cliente quando tinha 7 anos. De volta à realidade, o maníaco tem pouco tempo para cumprir o plano de morte. Depois do Sapé-Kiayá,
estrangula a garota. Uma surpresa pra você. Me solta! Você é louco! Socorro! Em seguida, joga o corpo perto de uma torre de comunicação. Essa é a assinatura do maníaco da torre. O ritual ainda prevê uma oração ao lado do corpo. Mas hoje, Romês comete um erro que vai colocá-lo na cadeia. Um pedaço do para-choque do carro cai no matagal e é encontrado pela polícia. A investigação verifica todos os radares da região e encontra um carro suspeito que passou em alta velocidade no dia do crime. Quando os policiais chegam na casa do maníaco, percebem que a peça encontrada no matagal é parte do carro e descobrem que ele teria já matado 8 mulheres em 10 anos. Rosnei Fon Firmino Gomes, de 40 anos de idade. Uma das pessoas mais procuradas na história da polícia maringaense, foi levada da Delegacia de Homicídios ao auditório de apresentação sob forte esquema de segurança, a passos lentos e de cabeça baixa. Gomes é casado e estava morando com a esposa na Vila Operária. Ele acompanhava todos os detalhes de seus crimes e buscava aperfeiçoar os seus ataques através do que era divulgado na imprensa. Frio e calculista, só agia durante a noite e madrugada. Só que escolhia e atacava só aquelas mulheres que se encaixavam no seu perfil de exigência, garotas de programa. Como você agia? O que você fazia com essas mulheres? Sei lá o que está acontecendo na minha cabeça. A oportunidade, você está diante de um dos crimes mais complexos da história da polícia maringaense. Tá bom. Por que, a princípio, ontem você estava negando tudo e agora contou em detalhes para a polícia? Que eu não aguentava mais em casa, dormir. Não dormia mais, cabeça, peso demais na minha cabeça. Não aguentava o quê, Rony? Como que era a sua consciência, Rony? Como Oi? que era? Por que você não aguentava? O que você sentia que você resolveu questionar, falar tudo? Arrependimento. Mas por que não parou de matar, Rony? Sei lá. Por que dessas mortes? Eu achei que eu tinha conseguido. A família como fica agora? Sofrendo, O que você fala para as famílias das vítimas agora, Rony? Não tem nem como falar. E Por pra quê? isso, eu sou- Como que você escolhia as suas vítimas? Não tenho escolha, não. Tinha um perfil, Rony? Não. Porque a maioria das vítimas eram perfil não. garotas de programas aqui em Não tinha Maringá. perfil, não. Você abordava elas de que jeito? Você tinha algum relacionamento com elas? Encontrava na rua? Como é que era? Não. Os detalhes que levaram a polícia a acreditar e passar a investigar a possível existência de um maníaco aqui na cidade podem ser contados aqui nesse local, ao pé desta torre, onde 3 dos 8 corpos foram encontrados. E onde também a polícia localizou as peças de roupas da última vítima e também um pedaço do carro que levou a identificar o suspeito. Os demais corpos foram encontrados em um raio de aproximadamente 4 quilômetros daqui. O que também causou estranheza e começou a ligar um caso ao outro foi a posição e as condições em que os corpos foram encontrados. Todos foram deixados de costas para o chão. Estavam nus e com as pernas e os braços abertos. Segundo ele, todas as vítimas foram mortas dentro de seus carros. As últimas nesta BMW azul metálico. Gomes também revelou um trauma de infância que, psicologicamente, pode explicar a sua ânsia em matar mulher. A sua mãe também era garota de programa e foi assassinada da mesma maneira quando ele ainda tinha 7 anos de idade. E essa morte da sua mãe pode explicar essa situação? Não sei. Gomes já esteve preso em 2002 por roubo a banco e foi processado por receptação em 2011. Poucas vezes teve trabalho de carteira assinada. Em um de seus empreendimentos, foi dono de um bar, bastante frequentado por garotas de programa. Ponto também conhecido da polícia que investigou a suspeita da venda de drogas no local. Entre as vítimas que escaparam, uma delas que foi ouvida hoje é um travesti. Isso significa que ele não atacava apenas mulheres, né? Veja, até possível que tinha cometido um engano, até a gente trabalha com essa hipótese também, né? E de repente até pela força física dessa vítima, ele não tenha conseguido o seu intento. E esse é o momento em que um dos homens mais procurados na história da polícia maringaense está sendo preso.
Ele que é apontado de ser o autor de uma série de crimes bárbaros aqui na cidade de Canção. E esse é o seu destino a partir de agora. E se a polícia agora tem novas pistas, que essas pistas podem levá-lo a novos crimes, né, em vez de só 8,